Prontinho, gente. Vamos encerrar a parte de soluções, finalmente, ah, com os exercícios de propriedades coligativas. Na verdade, na semana passada, a gente já começou os exercícios. Se não me engano, eu vou até pedir para que depois vocês confiram. Eu acho que nós fizemos o último exercício, foi o 4. A gente terminou a teoria de propriedades coligativas e no restinho da aula que tinha, a gente ficou fazendo já os exercícios de sala. E se não me falha a memória, eu fui até o exercício 4. Então, o que a gente vai fazer na parte da aula de hoje é continuar os exercícios e fechar a parte de soluções, tá? Que começou lá antes das férias, né? Com a parte de solubilidade, concentração, diluição, titulação, e aí a gente está fechando com a parte de propriedades coligativas, né? Só avisando para quem não está assistindo a aula ao vivo, né? Quem não está acompanhando o curso ao vivo, esse sábado passado e esse domingo, né? Dia 20 e 21, a gente já deu o conteúdo de termoquímica. O conteúdo de termoquímica foi dado num sábado e no domingo. E aí, essa semana agora, no dia 27, deixa eu ver aqui, 27 e 28, tô olhando aqui no quadro, 27 e 28 a gente tem aula de NOx, tá? São as aulas extras da semana. Então, essa semana a gente se vê, né? Para quem estiver vendo ao vivo agora. Segunda, terça, sábado e domingo. A gente vai tendo overdose agora. Mas o bom é que a gente faz isso agora em setembro, e aí em outubro tá mais tranquilo. Em outubro pelo menos a gente não vai, a princípio a gente não vai marcar nenhuma aula extra, tá? Então vamos, gente. Vamos começar. O povo tá entrando aqui, mas eu já vou começar, tá? Aqui. Pronto. Questão número 5, tá? Vocês vão ver que na aula de hoje a gente vai fazer. Na aula passada a gente basicamente falou de pressão de vapor, né? Tinha lá uns exercícios para falar quem que era mais volátil, enfim. Aqui ainda tem um diagrama de fase, aí depois a gente já começa a fazer as contas. Tem toda uma parte de matemática. Então, em alguns exercícios eu vou ter que dar uma paradinha, vou comentar um pouco do conteúdo, tá? Que eu preferi deixar para chegar nos exercícios para a gente poder trabalhar os conteúdos. Tá? Na questão número 5, gente, tem um probleminha na questão, que eu só queria que vocês depois corrigissem no material de vocês, que eu acho que deve estar com problema. Aonde a temperatura está marcando lá 270, é menos 270. Menos 270, tá? Vamos ler aqui o exercício, daí eu pontuo para vocês. Observe o diagrama de fases abaixo e responda. Esse diagrama de fase, gente, é o diagrama de fase do CO2, tá? Do CO2, do gás carbônico. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui no slide que fica mais fácil da gente falar, ó. Beleza? Então, ó, aqui está a região do gás, tá? Regiões de temperaturas mais altas aqui no gráfico, ó, tá? Tá mais para a direita. Aqui, ó, tem o sólido. O sólido eu consigo encontrar ele numa temperatura baixa e numa pressão alta. Vê se vocês conseguem perceber isso no gráfico. Aqui, ó, sólido, tá? E o líquido aqui, ó. E o líquido aqui, tá? Ele fala assim, ó, observe o diagrama de fases abaixo e responda. O que aconteceria com o gelo seco que está inicialmente a menos 270, põe um menos aqui, tá? Menos 270. O que aconteceria com o gelo seco que está inicialmente a menos 270 graus se fosse submetido a temperatura de 25 graus? Considere que em ambas as situações a pressão é 5 atm. Então, o que ele está falando é o seguinte. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, você tem CO2 que está a menos 270 graus e 5 atm. Aí eu vou passar esse cara para 25 graus e 1 atm. E 1 não, 5, perdão.
De 5 atm. Ele fala que em ambos os casos a pressão é 5 atm. Tá? Fechou? É isso aqui. Tá bom, beleza. Olha, gente, vamos procurar esse ponto no gráfico. Ó, vamos chamar esse ponto aqui de A e esse aqui de ponto B. Gente, olhando no gráfico, menos 270 graus e 5 atm, o ponto está por aqui, ó. Uma temperatura bem baixa e pressão de 5 atm. Então ele está sólido na condição A. Se eu passo ele para 25 graus, o que eu faço com ele é só aumentar a temperatura. É só aumentar a temperatura até os 25 graus. Então, se você fizer isso, né, você vai fazer o cara mudar de estado. Ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Líquido não, perdão, gente. Para o estado gasoso. Para o estado gasoso, que é a sublimação. Quando a gente estuda a mudança de estado, vocês devem lembrar disso lá no começo do curso, a gente aprende que a sublimação é a passagem direta do sólido para o gás. E quando a gente explica a sublimação, geralmente o exemplo que a gente dá é o gelo seco, né? E alguns alunos falam para assim, mas não tem CO2 líquido? Não existe CO2 líquido? Só existe CO2 sólido e gasoso? Não, claro que existe. Só que para você ter CO2 líquido, o gráfico está mostrando para a gente o seguinte, ó. É só aqui que você tem líquido, ó. Então, é uma temperatura, vai, acima desse valor aqui, ó. Tá? Acima dos 60 negativo. E a pressão, ela tem que girar em torno de, vai, 6 até uns 11, 12, ó. Nessa faixa de pressão e nessa faixa de temperatura aqui, ó. Se você conseguir reunir essas duas condições, você cai na parte do líquido, ó. Então, na Terra, no planeta Terra, a gente não tem pressão tão alta. Vamos imaginar um planeta que tem uma pressão de 10 atm e temperatura média aí uns menos 50 graus, menos 40. Ali você poderia encontrar CO2 líquido, tá? É muito doido, eu acho muito bizarro isso, né? O estado físico, assim, ele depende das condições do ambiente. Então, uma coisa que para nós é impossível, numa outra condição de pressão e temperatura, ela pode ser perfeitamente possível. Tá? Eu me lembro que alguém perguntou na aula da semana passada, se não me engano, deixa eu ver se a pessoa está aqui. Eu não lembro quem... Ah, não, acho que ela não está aqui. Perguntaram para mim o que era o ponto triplo. Né? O ponto triplo, para quem não lembra, é esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto triplo. É o ponto onde você consegue ter, ao mesmo tempo, os três estados físicos. O sólido, o líquido e o gasoso. E um vai se transformar no outro. Tá? Beleza? Enfim. Então é isso. A gente já fez o exercício 4 de diagrama de fases. Então, uma resposta curta aqui seria a seguinte: haverá sublimação. Ocorrerá sublimação. Pronto. Essa é a resposta. Pronto. Beleza? Podem tirar print para a gente passar para a próxima questão. Questão de conta. Vamos lá. Vamos apresentar a lei de Raoult para tonoscopia. Bom, o que é tonoscopia? Antes da gente ler a questão. É a queda na pressão de vapor, certo?
é a queda da pressão de vapor. Tá, o que a gente aprendeu? Vamos lembrar. Vamos construir um gráfico aqui de pressão de vapor. Em função da temperatura. Tá. Pressão de vapor do solvente cresce com a temperatura. Isso aqui é a pressão de vapor do solvente. Quando a gente põe uma substância dentro do solvente, a pressão de vapor cai. Então, isso aqui é a pressão de vapor da solução. Tá? Como é que a gente observa no gráfico a queda na pressão de vapor? Você escolhe uma temperatura qualquer, escolhi uma temperatura T, e aí eu observo no gráfico os valores de pressão de vapor. Ó, aqui, a pressão de vapor do solvente. Essa pressão de vapor eu vou chamar ela de P0. P0. É o que vai aparecer na fórmula, tá? O que é o P0, na verdade? É a pressão de vapor do solvente. Solvente puro. Tá. Quando eu coloco o sal, a base, o que quer que seja que você colocou ali, não precisa ser pode ser um soluto que não é um eletrólito, né? Pode ser um soluto qualquer também. A pressão de vapor cai por causa do efeito coligativo. Então você tem a queda, ó. A pressão de vapor cai. Chamar de pelinha. Pelinha é a pressão de vapor da solução. O que é a tonoscopia? A tonoscopia, a gente vai chamar de ΔP, é a pressão final, é a pressão P0 menos pelinha. Ó. É a queda. O quanto cai? É isso aqui, ó. Isso é o ΔP. Tá bom, gente? Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque isso que eu contei assim, né, dessa forma, é a teoria. Ah, então cai a pressão de vapor, tal. O que a lei de Raoult faz? Ela calcula essa queda de pressão de vapor. Ela calcula a queda de pressão de vapor, tá? O que a lei de Raoult diz? Então vamos lá. Formulinha para a lei de Raoult, tá, gente? Aqui um parênteses bem rápido. É muito pouco provável que você encontre questão envolvendo esse assunto no Enem, com a parte de contas. Em alguns vestibulares isso cai, mas também, se você pensar nos outros vestibulares, também não é uma coisa que tenha muito interesse, tá? Essa parte de conta. Tanto é que eu aconselho que vocês nem percam muito tempo fazendo exercício disso. A gente está fazendo aqui em sala, para que vocês façam comigo, observem como é que faz a conta, tá? Até porque é uma formulinha que a gente usa bem pouco. Então, assim, dentro daquela linha que vestibular não gosta muito de cobrar rodapé de caderno, né? A gente acha que isso aqui não aparece muito, tá? Bom, como é que eu calculo o ΔP? Então, a tonoscopia é o ΔP. A fórmula é a seguinte: ΔP dividido por P0 é igual a KT vezes W vezes I. Olha a fórmula que bizarra. Tá. O que é o ΔP? É a queda. É o quanto vai cair a pressão de vapor. O que é o P0? É a pressão de vapor do solvente. KT é chamada de constante tonoscópica. Tonoscópica. Professor, ele dá a constante tonoscópica? Às vezes sim, às vezes não. A constante tonoscópica, ela é a massa molar do solvente dividido por 1000.
Tá? Essa constante, na verdade, pessoal, ela vai mostrar que o efeito coligativo depende do solvente que você está usando. A gente acaba usando sempre água. Então, a constante tonoscópica vai ser para água. Tá? Aí tem constante tonoscópica para o álcool. Tá? Agora vocês entendem por que o vestibular não cobra muito, né? É muito detalhezinho. Calma que ainda tem mais. O que é o W? A gente já falou sobre ele na aula de teoria. O W é a concentração da solução. É a concentração. É o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Em quilogramas. Tá? Em quilogramas. Beleza. E o I? O I é aquele fator de correção. Não sei se vocês vão lembrar disso daqui. Esse fator de correção, gente, ele vai ser usado, na verdade, quando a coisa que for para a água dissocia. Quando a coisa que for para a água dissocia. Tipo NaCl, que aí você vai colocar o número 2 ali. É o número de íons que libera o composto. Tá? No nosso exercício aqui, a gente não vai usar um I. Vocês vão entender por quê. Tá? Aí olha o que ele fala. Sabendo que a pressão de vapor da água pura é igual a 3,2 kPa. Então, ó, quando ele fala pressão de vapor da água pura, ele está dando o P0. Ele está dando P0. Calcule a pressão de vapor de uma solução formada por 0,40 mol de glicose e 1,8 mol de água. Tá aí, essa é a coisa. Tá. Aqui no exercício a gente vai precisar de massa molar, tá, gente? Então, supondo que isso aparecesse numa questão de vestibular, é claro que ele colocaria a massa molar aqui, tá bom? Bom, vamos preparar a conta. Olha que conta chata. Bom, o Kt é a massa molar da água sobre 1000. Isso é o Kt. Então vai dar 18, 10 a menos 3. Tá, deixa ele guardado. Agora, a concentração é número de mols do soluto. Quem é o soluto, gente? Soluto é a glicose. Soluto é a glicose. Só que é pela massa do solvente em quilos. A massa do solvente, gente, eu vou ter que descobrir. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Além de tudo, tem isso, né? O exercício foi bem filha da mãe. Ó, tá vendo que ele deu a quantidade de água em mol? Ele deu a quantidade de água em mol? Isso significa que eu vou ter que passá-la para grama. Tá? Então, ó, vamos lá. Vamos começar a fazer conta. Eu quero calcular a massa molar da água. A quantidade de água em gramas. Então, ó, 1 mol de água pesa 18 gramas. E 1,8? M, tá? Vai dar 32,4 gramas. Então, agora eu vou começar a armar a conta. Ó, delta P sobre P0. O P0, eu vou escrever aqui, ó, 3,2 kPa. Eu vou deixar 3,2. E o resultado disso aqui, eu sei que está em kPa. Para quem não sabe o que é kPa, gente, só para um detalhe, né? O que é kPa? É o quilopascal. Quilopascal. Nossa, professor, quilopascal? É. Pascal é pressão, gente, só que no sistema internacional.
Tá? O gráfico, como é um exercício de pressão de vapor, ele pode dar pressão de vapor em ATM, ele pode dar em Pascal, ele pode dar em milímetro de mercúrio, unidades de pressão de maneira geral, tá? Então, ó, ΔP sobre P0 igual constante tonoscópica vezes concentração, número de mols do soluto, 410 a menos 1, dividido pela massa do solvente em quilos. Presta atenção que eu vou fazer agora. A massa do solvente é 32,4, 10 a menos 3. Só que porque está em quilogramas. Tá? Beleza? Vezes I. O I vale 1, né? Por que vale 1? Porque o que ele colocou na água? Ele colocou glicose. Glicose, gente, não dissocia. Ela não quebra em 2 pedacinhos. Ela não é um eletrólito, ela não é um sal, ela não é um ácido. Tá bom? Então, por isso, a gente vai colocar só 1 ali. Agora, essa conta horrorosa aí. O que daria para fazer um pouquinho, para ajudar um pouco a coisa? Ó, eu posso cortar o 10 a menos 3 com 10 a menos 3 aqui, tá? E aí não tem mais muito o que fazer, não. Vai ficar 18 vezes 4, passa o 3,2 para lá, divide tudo isso por 32,4. Tá dando 7,1. O ΔP tá dando 7,1, 10 a menos 1, kPa. Tá? A conta que eu fiz foi a seguinte, só para situar vocês. Ó. Eu peguei o 18 vezes 4, aqui, ó, 18 vezes 4, e passei o 3,2 para lá multiplicando. Então, ficou 3,2 vezes 18 vezes 4. Tá? Deixa eu fazer de novo essa conta aqui. 3,2 vezes 18 vezes 4. Isso dá 230,4. E aí eu vou dividir por 32,4. E deu a dízima. Tá? Deu 7,111, 10 a menos 1. kPa. Ou, se você quiser, 0,71 kPa. Aí. Bom, contas feias à parte, o que a gente acabou de descobrir? Que a pressão de vapor caiu 0,71 kPa. Olha que número miserável, gente, ainda. Além de tudo, as contas são frustrantes. Qual era a pressão inicial? A pressão inicial, que era da água pura, era 3,2 kPa. 3,2. A queda de pressão foi 0,71. Então, eu vou dizer que ΔP é igual a P0 menos P'. P' é a pressão que eu quero. Quero calcular a pressão de vapor da solução. Então, o ΔP é 0,71. Isso aqui é igual a 3,2 kPa menos P'. Tá aí. Então, vai cair bem pouquinho, né? 3,2 menos 0,71. Dá 2,49. Bem chato, né? Bem chato. O que eu diria para vocês que é importante vocês saírem daqui sabendo? Olhar o gráfico e entender o gráfico. Entender o gráfico. Né? O que a fórmula tem de útil? Para não dizer, vamos jogar fora a fórmula. Eu queria chamar a atenção de vocês para a fórmula pelo seguinte, ó. Olha para cá um pouquinho, gente, ó. Na fórmula, o ΔP é a queda de pressão, não é? A tonoscopia. O ΔP, ele é proporcional ao W. E o que é o W, Danilo? O W é a concentração, gente.
Ó. Ou seja, o que você precisa, o que a fórmula ela te deixa bem claro? Que quanto maior a concentração da solução, maior é o efeito coligativo. Ó. Maior a queda na pressão de vapor. Ou seja, quanto maior a concentração, menor é a volatilidade. Volatilidade, lembra disso? Tá? Beleza, gente? Tá aí a lei de Raul da tonoscopia. Essa fórmula eu não tinha colocado na aula de teoria, tá, gente? Eu não tinha colocado ela na aula de teoria, porque assim, ia ser desnecessário naquele momento eu apresentar a fórmula para vocês. Falei, vou esperar chegar o exercício, aí eu mostro para eles a fórmula, tá? Podem tirar print. Salve, galera! Teve uma galera que entrou, eu nem cumprimentei. Eu tava fazendo exercício aqui, agarrei no raciocínio. Boa tarde para vocês aí. Ó. Hoje tá cheio, hein? Hoje tá cheio. Hoje tá cheio, segundou. Para quem não tava na hora que eu comecei a aula, viu, gente? Conteúdo de termoquímica do final de semana já está disponível no Slack. Consegui colocá-lo no sábado, aula de sábado e de domingo, tá? Boa tarde. E lembrando que essa semana, também sábado e domingo, né, dia 27 e 28, a gente tem aula extra de química. No sábado de manhã, às 8, das 8 até umas 10h30, por aí, 11 horas, e no domingo também, tá? Aí é o mesmo esquema. Gravo, disponibilizo para vocês provavelmente no domingo mesmo. Tá avisando aí. Oi, oi, oi. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Aqui. Aqui não vai mudar muito, não. Ó. Calcule a pressão de vapor de uma solução aquosa a 25 graus que contém 2 mols de sacarose, 2 mols de sacarose e tem 2 mols de glicose. Ah, Danilo, ele colocou solutos diferentes. Não importa, viu, gente? Não importa. Não importa se ele colocou solutos diferentes, você vai colocar a quantidade de soluto que tem ali. Ele colocou 162 de água, deu a pressão de vapor da água pura e deu a massa molar da água. Então, de novo, ó, ΔP sobre P0 é igual a KT vezes W vezes I. Tá. Como eu quero calcular o ΔP, né? A gente já fez isso uma vez. Então, eu vou falar que o ΔP é igual a KT vezes W vezes I vezes P0. Pronto. Já passo o P0 para cá. Então, fica ΔP igual KT, massa molar do solvente, dividido por 1000, vezes concentração, número de mols do soluto, sobre massa do solvente em quilos. Em quilos. Tudo bem? Vezes. O I é 1. O I é 1. Por quê? Glicose não dissocia, sacarose também não dissocia, tá? É 1. Vezes P0. P0. 3,2. Tá aqui. ΔP igual a... Ó, gente. Bom, vou fazer a conta de novo. 18 vezes 4 vezes 3,2 dividido por 162. Tá? 1,4 kPa. Ó, deixa eu só fazer um comentário.
Tá vendo aqui que tem um 10 à terceira? Que era o 1000? Isso aqui era o 1000. Tá vendo que tem um 10 a menos 3 aqui, ó? 10 à terceira vezes 10 a menos 3 dá 10 elevado a zero. Dá 10 elevado a zero. Então, a conta ficou 18 vezes 4 vezes 3,2 dividido por 162, tá? Dá 1,42. É 1,4 mesmo, só conferido. Tá, beleza. Eu quero a pressão de vapor da solução. Calcule a pressão de vapor de uma solução aquosa. Então, eu quero o P'. Então, fica P0 menos P' igual a ΔP. P0 menos P' igual a 1,4. Dá 1,8. 1,8. Esse aqui caiu bastante. Mas caiu bastante porque a solução estava bem concentrada. Estava bem concentrada. Ponto. Pode printar. Próxima. A questão 8 é de conta também, mas não é para fazer essa conta que a gente estava fazendo agora. Ele quer que a gente coloque as soluções em ordem crescente de volatilidade. Ordem crescente de volatilidade. Bom, o que a gente sabe sobre volatilidade? A gente sabe, de uma certa forma, que volatilidade tem a ver com pressão de vapor. Ó, volatilidade alta é sinal de pressão de vapor alto. Certo? E o que isso tem a ver com a concentração? Ele deu aqui 3 soluções, cada uma com uma concentração. Né? A gente sabe que quanto maior a pressão de vapor, ou seja, quanto maior a volatilidade, menor a concentração de soluto. Tá? Então, quer dizer, a mais volátil tem menos soluto. A mais volátil tem menos soluto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para as concentrações, e aí, assim, qual que é a parte chata do problema, gente? Essa concentração aqui, ó, para você poder avaliar o efeito coligativo, essa concentração ela precisa estar em mol. Ela precisa estar em mol e não em grama. Então, a parte chata da questão é que eu vou ter que pegar todos os valores de concentração e passar para mol. São 3 contas. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Primeiro sal é o cloreto de sódio. Tá. O que a gente sabe sobre ele, né? O número de mols é massa sobre massa molar, não é? Então, eu vou pegar a concentração dele, essa concentração aqui, ó, e vou passar ela para mol. 175,5. Então, vai ficar assim, ó. O número de mols é massa sobre massa molar, 58,5. 5, tá? Tudo umas contas chatas também, né? 175,5 dividido por 58,5. Dá aproximadamente... Ah, dá 3, certinho. Dá 3. Certo? Tá, agora, vamos lá. Eu sei que o NaCl,
ele dissocia na proporção de 1 para 2, ó. Vê se você concorda. De 1 para 2. Então, quando a gente colocar na água 3 mols por litro, quanto é que eu vou ter de íon dissolvido? 6 mol por litro. Concorda? Essa é a concentração da solução de NaCl. Aqui nós estamos usando aquela ideia de que, por dissociar 1 para 2, tudo que cai na água vira 2. Caiu um NaCl, vira 2 íons. Outro NaCl, vira 2 íons. Outro NaCl, vira 2 íons. Tá? Então, essa é a concentração da solução 1. Tá aqui. Agora eu vou fazer com o cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio. Bom, o número de mols é igual à massa. A massa dele é 55,5 dividido pela massa molar. Do cloreto de cálcio é 111. Isso aqui vai dar 0,5. Isso, 0,5 mol por litro. Perfeito. 0,5 mol por litro. Tá. Concentração bem baixinha. Esse cara, gente, ele dissocia 1 para 2. Ó, ele vai para a água, quebra em um cálcio e 2 cloros. Olha lá. Então, se a concentração desse maluco aqui é 0,5 mol por litro, quer dizer que a concentração real de íons lá dentro tem que ser 3 vezes maior. Tá aqui. Conseguem acompanhar esse raciocínio? Esse cara é menos concentrado, tá vendo? Do que o outro. O outro estava 6 mols por litro. Esse aqui está 1,5. Então, ele é mais volátil. Ele é mais volátil. O 1 para 3? O 1 para 3? É isso que você não entendeu? Então, ó, você tem que pensar o seguinte, é estequiometria isso, né? Ó. Se você está jogando um desse aqui na água, ele vai soltar um cálcio e 2 cloros. 2 cloros. Então, para cada uma partícula que você puser na água, você vai ter a liberação de 3 íons, ó. 3 íons. Por partícula colocada na água. Tá? Então, quando eu jogo 0,5 mol, eu vou ter 1,5 no final das contas. É um efeito, é o que eu falava na aula assim, é um efeito multiplicador. Né? Foi exatamente o que eu fiz com o NaCl. Tá? Só que no NaCl eu dobrei, porque era 1 para 2. Tá, entendi. Tá, entendi. Tá. Não, mas agora você entendeu, né? Aí, ó, vamos fazer para o outro. Falta o sulfato de sódio. Vamos fazer para o sulfato de sódio. Sulfato de sódio, gente, é Na2SO4. Na2SO4, tá? Número de mols é massa, 35,5, sobre massa molar. A massa molar dele é 142. Vai dar 1/4, eu acho. 35,5 dividido por 142 dá 1/4. Dá 0,25 mol por litro. 0,25 mol por litro. Tá. E o Na2SO4, como é que é a dissociação dele? É 1 para 3 também, ó. Vamos lá? Ó. Na2SO4 aquoso vai dar 2Na+, mais SO4, 2-. Olha lá. Tá? Quanto que nós colocamos de sal na água? 0,25 mol por litro.
Como é 1:3, também, ó, conseguem perceber que é 1:3? Né? Como a dissociação é 1:3, então eu vou formar o triplo de íons aqui, ó. Tudo isso aqui junto vai ter que dar 0,75 mol por litro. Tá. Beleza? Então vamos lá. Agora eu tenho que colocar em ordem crescente de pressão de vapor. Ou de volatilidade, né? Quem é a menos volátil? É a 1. A solução 1 é a menos volátil, porque ela é a mais concentrada. Então ela tem menor pressão de vapor. Solução 1. Quem é a mais volátil? A mais volátil é a solução 3, porque ela é a menor. Eu estou colocando C, né, gente? Mas vamos colocar a solução, né? Solução 1 e solução 3. Ó. Solução 1 e solução 3 é a mais volátil. Tá? E a solução 2 é a intermediária. Tá? Isso aqui é a ordem crescente de pressão de vapor. Você pode perceber que a ordem crescente de pressão de vapor tem a ver com a decrescente de concentração. Para pensar. Por que a 1 tem menor pressão de vapor? Porque a concentração dela é maior. Ó. Concentração da 3 é a menor, portanto ela é a mais volátil, e a da 2 está aqui no meio. Tá? Beleza? Na verdade, gente, essa pergunta, né, de coloque em ordem crescente de volatilidade, para você chegar nessa ordem, você tinha que calcular a concentração, concorda? Então eu poderia perguntar outras coisas, por exemplo, qual solução tem maior ponto de ebulição? Qual solução tem maior ponto de ebulição? Qual solução exerce maior pressão osmótica? Então, a gente pode usar essas concentrações para comparar outros efeitos coligativos. E fala, ó, coloque as soluções em ordem crescente de pressão osmótica. Coloque as soluções em ordem crescente de ponto de ebulição, ponto de congelamento. Tá? Ele pode usar qualquer um deles. Podem tirar print. Questão 9. As curvas A, B e C correspondem às pressões de vapor dos seguintes sistemas. Solução de nitrato de potássio. Vamos anotar os negócios aqui. Solução de nitrato de potássio. Uma outra solução de nitrato de cálcio. As duas têm a mesma concentração. Então, a concentração desse cara é X mol por litro e a desse cara é X mol por litro. Vamos colocar assim, ó. E o terceiro é água pura. E o terceiro é água pura. Tá aí. Ele quer que a gente associe as curvas. Ele quer que a gente associe as curvas. Olha, gente, uma coisa eu sei. A água tem que ser o A. Ó. A água tem que ser o A. Por quê? Porque a água, sendo o solvente puro, é aquela que tem maior pressão de vapor. A partir do momento que eu colocar alguma coisa nessa água, a pressão de vapor vai cair. O que nós precisamos, então, observar aqui é o seguinte. A solução C tem maior concentração, não tem? Ela é mais concentrada, porque a pressão de vapor dela está menor. Né? A queda de pressão de vapor ela foi muito maior para a solução C do que para B, né?
quando você compara ambas com a água. Né? A B cai um pouco, a C cai um pouco. Bom, agora vai ficar por conta da concentração. O que a gente sabe? O nitrato de potássio, ele dissocia 1 para 2. Ele dissocia 1 para 2. Se ele dissocia 1 para 2, gente, a concentração de íon que eu tenho aqui é 2x mol por litro. É o mesmo caso do NaCl no exercício anterior. Você tinha uma concentração lá, caiu na água, Na+, Cl-. Tá? Só que o nitrato de cálcio, ele dissocia 1 para 3. Ó. Opa, perdão, gente, aqui eu esqueci de colocar um 2. Ó. Ele dissocia 1 para 3. Tá vendo? Ó? Um cálcio, 2 nitratos. Então, cada partícula de KNO3, CaNO3, 2, vai gerar 3 íons. Então, a concentração final aqui é 3x, ó lá. Tá vendo? A solução de nitrato de cálcio, ela é mais concentrada em termos de íons, tá? Então, ó, a água é A, solução de nitrato de cálcio é a mais concentrada. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ela tem maior concentração e, portanto, tem menor pressão de vapor. Tá? Seria, então, a curva C. Beleza? E aí, a curva B, vou colocar aqui, é o outro. Depois que você pega o jeito, fica tranquilo. Tá? Deixa eu ver, então. A associação correta é A, água pura, B, nitrato de potássio e C, nitrato de cálcio. Então, é a B de bola, né? B de bola. B. Beleza? Podem tirar print para a gente passar para a próxima. Leia as afirmações abaixo e assinale V ou F. Olha o tamanho do negócio, gente. Vai até a J. Vai até a J, velho. Mas são todas alternativas, afirmações rápidas de você analisar, tá? Só tem que tomar cuidado aqui que tem umas pegadinhas. Aqueles roteirinhos de estudo. Roteirinho de estudo, né, cara? Se conseguir passar por essas respostas aqui, você tá bem no assunto. Bora lá. Essa daqui, eu acho que deve ser só de pressão de vapor. Não sei. Bom, enfim, vamos lendo aqui, vai. Item A. A pressão de vapor de um líquido diminui quando eu coloco a ele um soluto não volátil. E aí? Vai, coloca aí, V ou F. Vou deixar vocês se queimarem, vai. Frase A. A pressão de vapor de um líquido diminui quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Vamos ver. Tá, já tem gente respondendo aqui. Aham, isso. Mais alguém vai se manifestar? Isso. Beleza. Tá, beleza. Então, todo mundo aqui responderam, as pessoas que responderam, todo mundo acertou. V. V. B de bola. Isso, na verdade, né, é o que a gente chama de tonoscopia. Pressão de vapor diminui por causa do efeito coligativo. B de bola. A temperatura de ebulição de uma solução de NaCl a 0,25 mol por litro é menor do que a da água pura. Temperatura de ebulição de uma solução de NaCl é menor que a da água pura. VOF.
temperatura de ebulição do NaCl na solução é menor que a da água pura. Falso. É maior. Se é uma solução, né, gente? Ebullioscopia. Ebullioscopia. Temperatura de ebulição tem que ser maior. C. Opa. C. A temperatura de ebulição de uma solução de NaCl 0,50 mol por litro é igual à temperatura de ebulição de uma solução de sacarose 1 mol por litro. Você tem NaCl 0,5 mol por litro e tem sacarose 1 mol por litro. Deixa eu ver aqui. Não. Ó, a temperatura de ebulição... ele fala que é igual, né? Deixa eu ver. É igual, é verdade. É verdade. Por que que é verdade? Porque elas têm a mesma concentração. O NaCl, ele dissocia 1 para 2. Então, na verdade, a concentração real da solução é 1 mol por litro, que ele dissocia 1 para 2, e a sacarose não dissocia. Então, na prática, as duas soluções terão o mesmo ponto de ebulição. Elas serão maiores do que 100 graus, né? Comparando com a água, tá? Mas serão o mesmo valor para as duas. Então, a C é verdadeira. D de dado. Os alimentos cozinham mais rápido em água pura, porque a água entra em ebulição a uma temperatura mais baixa do que a água de uma solução de água com sal. Essa frase está meio zoada, né? A D. A D está meio zoada, porque ó, os alimentos cozinham mais rápido em água pura porque a água entra em ebulição a uma temperatura mais baixa do que a água de uma solução aquosa de sal. A metade da frase está verdadeira, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês o que é verdadeiro. Ó, água pura entra em ebulição a uma temperatura mais baixa do que água, uma solução aquosa de sal. Essa parte está verdadeira. Mas se a água está fervendo a uma temperatura mais baixa, o alimento não deve cozinhar mais rápido. Ele tem que demorar mais para cozinhar. Você quer que o alimento cozinhe mais rápido? Você tem que colocar ele numa água mais quente. Né? O que você pode fazer na água? Colocar sal, ela vai ter uma temperatura de ebulição maior, ou colocar numa panela de pressão. Né? A panela de pressão é a melhor coisa que tem. Por quê? O que a panela de pressão faz? Ela cria uma pressão ambiente extremamente alta. Extremamente alta. A pressão de uma panela de pressão ela pode chegar a 2, 3 atms. Qual é a consequência disso? A água vai entrar em ebulição numa temperatura maior. Então, quando a gente cozinha, por exemplo, feijão na panela de pressão, a água lá dentro ela está fervendo, mas ela não está a 100 graus. Ela está fervendo a uma temperatura maior que 100 graus, 120, tá? Então, a frase está meio bugada. A primeira parte está meio que contradizendo a segunda, né? A segunda está verdadeira, tá? Então, eu vou colocar falso. Item E. Em lugares muito frios, como na Antártida e no Polo Norte, a água do mar, tanto no estado líquido como no estado sólido, não possui sais dissolvidos. Falso. Gente, a água líquida possui sal dissolvido. Sabe o que não tem sal dissolvido, gente, na geleira? A concentração de sal no gelo é muito pequenininha. O gelo é praticamente água pura. Tá? Não é exatamente água pura, mas quando a água vai congelando, o cristal ele vai meio que expulsando o sal. Então a quantidade de resíduo de sal que fica na geleira é muito pequena.
Tá? Por isso que vocês já devem ter ouvido falar em aula de geografia, né? Que a gente considera que as geleiras são água doce. É uma reserva de água doce que o planeta tem, que está congelada ali, né? Mas ela é chamada de água doce por quê? Porque ela tem uma concentração de sal pequena, tá? Em lugares muito frios, então, a água do mar, tanto no estado sólido como no estado líquido, não possui sais dissolvidos. Possui. Tá? No estado sólido, menos, mas possui. Tá? Por isso que o pessoal que mora lá pega para beber. Exatamente. Exato. Você vai lá, pega o gelo, deixa o gelo derreter, e aí toma normal, porque é água doce. É água potável, né? Água potável, praticamente água potável. Até porque, né, se a gente pensar nos lugares mais remotos do planeta, cara, tem geleira que tá lá há milhões de anos. Então é muito louco você imaginar uma geleira que tá lá há milhões de anos, parada ali, congelada, água purinha, nem existia civilização no planeta, a geleira já estava lá. Muito doido de pensar isso, né? Então tá, beleza. F. Ao nível do mar, os sucos congelam a uma temperatura abaixo de zero. Olha, é verdade, gente. O que eu entendo com a palavra suco? É uma solução. O suco não é uma solução? Uma solução aquosa? Se é uma solução aquosa, ela terá ponto de congelamento menor que o da água pura. É o que a gente chama de crioscopia. Crioscopia, tá? É claro que, perdão, é claro que essa temperatura não deve ser tão negativa, deve ser -1, -2 graus, não deve fugir muito disso, tá? Mas que é G. G. A temperatura de ebulição de uma solução varia de acordo com a massa do soluto que se encontra dissolvido nela, e não com o número de partículas. Falso. É o contrário. Ela varia com o número de partículas dissolvidas, não com a massa. A gente acabou de mostrar que soluções que têm massas de soluto iguais não necessariamente terão a mesma concentração, por causa da massa molar. Tá? Então tá falsa. H. É possível afirmar que uma solução A, cuja concentração é 100 gramas por litro, tem maior temperatura de ebulição do que uma solução B, cuja concentração é 50? Falso. Acabamos de falar que, que os efeitos coligativos dependem da concentração em mol por litro. Eu não posso dizer que uma solução 100 gramas por litro tem mais mols do que uma de 50 gramas por litro, porque eu não sei as massas molares, tá? Então, na verdade, o item H, ele é um exemplo do porquê que o item G está errado, tá? É um exemplo do porquê que o item G está errado. Item I. 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 Item I. Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão, porque a temperatura de ebulição lá dentro da panela, né? Lá no seu interior, é maior. Verdade. Verdade. A panela de pressão eleva a pressão ambiente para que a temperatura de ebulição fique acima de 100 graus. Acima de 100 graus. Tá? Por isso que esse é uma das explicações, né, do porquê que a panela de pressão ela tem um sistema de trava muito forte, né? Que você imagina uma panela daquela, por exemplo, explodir. Você vai ter uma pressão ali enorme e na hora que explodir vai voar água a 150 graus para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Porque a temperatura da água lá dentro é praticamente 150 graus, tá? Letra J. Até que acabou rápido, tá vendo? J. Quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente, sua pressão de vapor aumenta. Já pode parar, né? Quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente, sua pressão de vapor aumenta? Não, a pressão de vapor diminui. Diminui. Tá aí, diminui. Beleza?
Tá aí um resuminho da história. Só não tem coisa de osmose, mas eu acho que tem um outro exercício lá que vai aparecer. A osmose. Próximo, vamos lá. Continha de novo. Lá vamos nós para as continhas. Aqui ele vai pedir para calcular ebulioscopia. Então, nós temos a lei de Raul. Para ebulioscopia. Vamos lembrar um pouquinho da ebulioscopia, gente? Rapidamente. Então, vamos lá. Quando é que um líquido entra em ebulição? A ebulição acontece quando a pressão de vapor do líquido se igualar com a pressão ambiente. Entenderam? Só que a pressão de vapor do líquido depende da temperatura. Então eu vou aquecendo o líquido, aquecendo, aquecendo, até a pressão de vapor dele chegar no limite. Aí ele entra em ebulição. Basicamente é isso, né? Como é que a gente observa isso no gráfico? Vamos lá. Vamos relembrar. O gráfico é de pressão de vapor do líquido em função da temperatura. Tá. Tá aqui o gráfico, ó. Tá aqui. Vamos supor que o nosso líquido esteja ao nível do mar. Quando a pressão de vapor atingir 1 atm, ele ferve. Certo? Ó. Essa aqui é a temperatura de ebulição. Isso é o nível do mar. Por exemplo, para a água, isso aí é 100 graus. Para a água, isso aí é 100 graus. Para o etanol, isso aí é 78. Para o éter, isso daí já é 39. Cada um tem a sua. Tá. Quando eu colocar sal na água, o que acontece com o gráfico? Vocês lembram? Ó, o gráfico de pressão de vapor, ele cai. Cai. Qual é o problema dele cair? O problema dele cair é o seguinte. Agora, para o líquido ferver, você tem que aquecer ele mais, ó. Você tem que aquecer ele mais. Então, esse aqui é o ponto de ebulição da solução. E esse aqui é o ponto de ebulição do solvente. Percebe que, na verdade, isso acontece por causa da queda na pressão de vapor, que é o primeiro efeito que a gente estudou. Não sei se vocês conseguem perceber que, na verdade, a ebulioscopia ela é uma consequência da tonoscopia. Os nomes estranhos, né? Tá? O que ele quer que eu calcule? Ele quer que eu calcule isso aqui, ó, gente. O ΔTE, a variação. A variação. Tá? Como é que eu calculo a variação do ponto de ebulição? Essa formulinha eu apresentei para vocês. É KE vezes W vezes I. Elas são muito parecidas, as fórmulas. Elas são muito parecidas. Tá? Nesse caso, a constante ebulioscópica, cada efeito tem uma constante, fora isso, né? Para tonoscopia, você tem a constante tonoscópica. Para ebulioscopia, você tem a constante ebulioscópica. Para crioscopia, você tem a constante crioscópica. Tá? A constante ebulioscópica ele deu. Cuidado, porque o I, esse I, ele vale 2. Por quê? Porque eu estou dissociando NaCl. E o NaCl vai quebrar 1 para 2. Tá? Então, vamos lá. ΔTE é igual KE, que é 0,52,
vezes W, número de mols do soluto, sobre massa do solvente em quilos, 1 quilograma, tá? Cuidado que o W é N do soluto sobre massa do solvente em quilogramas. Por isso que eu peguei aquele 1000 que ele deu, né? Coloquei 1. Multiplicado por 2, que é o fator de correção. Tá aí. Tá aqui. Então, o aumento na temperatura de ebulição, você vai ver que o aumento ficou bem pequenininho, ó. 0,52 vezes 4. Deu 2,08 graus. Vou arredondar para 2,1, tá? Para uma casa depois da vírgula. Então, quer dizer, imagina a água fervendo a 102 graus. Aproximadamente 102 graus. É o que vai acontecer se você colocar 2 mols de NaCl. 2 mols de NaCl, gente, fazendo uma conta meio rápida, dá quase 120 gramas. Então, se você pegar lá 1 litro de água, 1000 gramas, pegar aproximadamente aí uns 120 gramas de sal e colocar na água, você vai conseguir fazer ela ferver a 102 graus. Você vê que o aumento é bem pequenininho, né? É bem pequenininho. E a concentração é grande, né? 2 mol por litro. 2 mol por litro, praticamente. Então, você vê que o efeito é bem tosco mesmo, tá? Podem tirar print. Vou fazer um intervalinho. A gente tem do 12 até o 17 para fazer na sequência. Acho que é 17, né? Eu vou parar aqui, então, a gravação e na volta a gente continua, tá? Questão 8. Questão 8. Questão 12. Ficando louco. Crioscopia aqui. Lei de Raul para crioscopia. Tá? Crioscopia. Crioscopia. Lei de Raul para ela. Delta TC. O que é o delta TC? É a queda na temperatura de congelamento. Queda na temperatura de congelamento igual a Kc, constante crioscópica, vezes W, vezes I. Tá? O I vale 2. Por que o I vale 2, Danilo? O I vale 2 porque a solução é de NaCl. Tá? Agora eu preciso descobrir a concentração dela, o W. O W é número de mols dividido pela massa do solvente em quilos. Tá. Sendo que número de mols é massa sobre massa molar. Você vê que é um tanto de fórmula, né? É uma penteração. Então, o número de mols igual a massa de NaCl é 30, dividido pela massa molar, que é 58,5. Vai dar aproximadamente 0,5, né? Um pouquinho maior. 0,51. Eu vou colocar 0,5, tá? Aproximadamente 0,5. Bom. Então, agora vamos jogar na fórmula. Delta TC igual a K, que é 1,86, vezes o W, que é número de mols dividido pela massa do solvente em quilos, vezes I. Vezes I. 0,5 dividido por 0,2 dá 2,5, né? Vezes 1,86, vezes 2. Dá 9,3. Delta TC. Então, você teve uma queda de 9,3 graus Celsius. Tá? Qual vai ser a temperatura de congelamento? Bom, delta TC vai ser a temperatura de congelamento da água
menos a temperatura de congelamento da solução. Tá? É a do solvente puro menos a da solução. Beleza? Qual é a queda? 9,36. 9,3, perdão. Isso é igual a zero menos a temperatura de congelamento. Caiu bastante, ó. Então, quer dizer, essa solução, ela só vai congelar, perdão, desculpa, gente. Essa solução, ela só vai congelar a menos 9 graus. Ela só vai congelar a menos 9 graus. Eu queria fazer um adendo aqui sobre uma coisa que, quando a gente estuda esse assunto, certamente você já ouviu falar na sala de aula. Nos países onde neva com frequência, nos Estados Unidos, no Canadá, no hemisfério norte ali, é comum as prefeituras, que administram lá os condados, né, jogarem sal na pista, na rua. Agora você entende por quê. Quando você mistura o sal na água, o que acontece? Chove, a pista fica molhada, certo? Se essa água for praticamente pura, a água da chuva é praticamente pura, ela vai congelar a 0 graus. Então, se a temperatura tiver menos 1, menos 2, menos 3 graus, a pista congela. Quando eu ponho sal na pista, chove, aquela água fica cheia de sal e ela vai congelar uma temperatura menor. Então, você consegue manter a pista sem estar congelada a temperaturas de menos 9 graus. É claro que se a temperatura baixar demais, né, tem lugares que vão a menos 20, menos 30, menos 40 graus, aí não tem jeito, né? Aí vai congelar, vai formar aquele filme de gelo, porque não tem sal que consiga surtir o efeito, tá? Beleza? Essa é a ideia de colocar sal na água. Beleza? Geralmente também a gente ouve falar aquela história de colocar o sal grosso na caixa de cerveja, né? Vai lá no churrasco, tem lá a cerveja naquela caixa de isopor, no cooler, né? E os caras põem gelo lá, basicamente. Aí aquele gelo começa a derreter. Com o tempo, aquele gelo começa a derreter. Gente, se eu perguntar para você assim, você tem um recipiente com água e gelo. Água mais gelo. Você concorda que água mais gelo, para estarem existindo ao mesmo tempo, a temperatura tem que ser 0 graus? Então, quando você põe água, você põe gelo na cerveja e deixa aquilo ali derretendo, 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 aquela água com gelo, ela vai estar a uma temperatura de 0 graus. Se eu coloco sal, eu abaixo essa temperatura de congelamento. Então eu consigo ter água e gelo a temperatura de menos 4, menos 5, menos 6. Então, aquela lenda, entre aspas, de colocar sal grosso na bebida, né? Para deixar a água mais fria, ela não é uma lenda, ela é verdade. Você abaixa a temperatura de congelamento, você vai ter um ambiente com gelo e água a menos 9 graus. A menos 9 graus. Tá? Aí eu vou contar um negócio para vocês aqui, de quando a gente fazia faculdade. Quando tinha festa lá na Química, como é que a gente fazia para gelar a cerveja? Ao invés de usar água e gelo, a gente usava álcool e gelo seco. Então a gente pegava um cooler, colocava álcool dentro do cooler e colocava um pouco de gelo seco ali. Né? Porque se você colocar álcool e gelo seco, você vai ter um ambiente ali com um líquido a uma temperatura de menos 80, menos 90 graus. Então você colocava a cerveja assim, contava até 10, 15, tirava a cerveja, ela congelava, já estava praticamente congelada já. Tá? Você pode escolher um sistema, né? Em laboratórios faz muito isso. Eu preciso de um ambiente com temperatura de menos 100 graus. O que os caras fazem? Eles pegam gelo seco, que é o CO2 no estado sólido, e coloca num solvente que não seja água. Tá? Tá aí, então, a questão número 12. Podem tirar print. Próxima. 13. Um aluno viu em um noticiário que em países frios, como Estados Unidos, Canadá e países europeus, a prática de adicionar
aditivos especiais a radiadores de automóveis é bastante comum, pois esses aditivos alteram algumas propriedades físicas da água. Então, aqui ele está usando um outro exemplo da crioscopia, né? No radiador do carro, eu tenho água. Só que a água, ela congela a 0 graus. Praticamente na pressão ambiente, né? 0 graus. Se eu coloco alguma outra coisa nessa água, ela pode congelar a temperaturas menores, né? Então, o aditivo que a gente coloca no radiador, ele faz duas coisas, gente. O que é o aditivo, na verdade? Aditivo. Geralmente, no aditivo, você tem uma solução de etileno glicol. Eu vou colocar a fórmula dele, porque isso aqui é bem legal por conta da química por trás disso. O etileno glicol, para quem não sabe, ele é um álcool. Ele é assim, ó. Tá? Solução de etileno glicol. Gente, olha a estrutura do etileno glicol. Tem duas hidroxilas. Você acha que isso aqui não faz ponte de hidrogênio com a água? Você acha que isso aqui não gosta de fazer ponte de hidrogênio com a água? Então, quando você coloca etileno glicol na água, você tem um efeito coligativo. É um soluto não volátil, não é um sal. Ah, mas Danilo, por que os caras não põem sal no aditivo? O sal corrói o motor, gente. Os sais eles vão se acumulando nas mangueiras, eles vão ressecando mangueira. Então você tem que colocar um aditivo que seja não volátil, mas que não seja um sal. Não vai colocar um ácido também, né, gente? Você vai usar aquilo dentro do radiador do carro. Então tem que ser uma coisa que não agrida o motor. Então os caras usam uma substância orgânica que não é corrosiva, tá? Por isso que quem tem carro, não sei se vocês têm carro ou cuidam de algum carro, não é bom completar a água do radiador com água só, tá? Ah, vai lá no posto, por exemplo, às vezes o frentista, né, você para no posto, o frentista fala, ô, quer dar uma olhadinha na água? Não é bom colocar água, tá, gente? Colocar uma vez ou outra não tem problema, mas não é bom colocar o aditivo. Então vai lá no posto, compra o aditivo, deixa o aditivo no carro. Quando o cara pedir para ver a água, você fala, ah, beleza, precisa completar. Então, pera aqui, ó, moço, completa com isso aqui, ó. E dá o aditivo pro cara completar, tá bom? Beleza? Já foi questão da Unicamp. Por que que o etileno glicol é usado como aditivo? Porque ele interage com a água de maneira muito forte, são pontos de hidrogênio, são duas hidroxilas, então ele exerce um efeito coligativo bem grande, tá? Qual é o efeito que o etileno glicol proporciona? Ele vai aumentar o ponto de ebulição, né? A gente vive em país quente aqui, e a gente vive numa cidade super quente, tá? E é importante que você use aditivo para evitar que a água ferva com facilidade, né? Porque se você põe água pura, o que acontece quando o motor está ligado? O motor vai esquentar. Se a água for pura, ela vai ferver a 100 graus. Então, o radiador ele vai esvaziar mais rápido. A ideia é aumentar o ponto de ebulição da água para você não ter que ficar toda hora pondo água no radiador. Senão ela vai esquentando, porque o radiador ele vai esvaziando, de pouquinho em pouquinho ele vai esvaziando. Por mais que ele seja lacrado, né, gente? Ele vai esvaziando, tá? Então, o não colocar água pura também, além de não corroer o motor, né, vai evitar de se ficar toda hora completando, tá? E diminui o ponto de congelamento. Diminui o ponto de congelamento. Ponto de congelamento, tá bom? Beleza? Essas são as alterações físicas que podem acontecer. A gente poderia até colocar uma outra aqui, né? A queda na pressão de vapor. Vamos colocar a queda da pressão de vapor. Não é o efeito mais importante, né? Na verdade. Beleza? Tá aí então a questão 13. Próxima, vamos para a próxima, podem tirar print. Ah, olha lá, olha ela aí de novo, ó. Sabia que tinha uma outra aqui.
VOF. Aqui acho que é só para osmose, tá, gente? Aqui é só para osmose. Ó, lembra da pressão osmótica? Eu tinha um professor de biologia no cursinho. É engraçado, né? Como marca essas coisas, vai marcando a nossa cabeça, né? Quando você estuda muito, você acaba lembrando do professor, das piadas que ele fazia. Ele chamava a pressão osmótica, ele dava aula de botânica pra gente, de pressão de chupação. Essa foi a melhor definição que alguém já me deu sobre pressão osmótica. É a pressão de chupação. Porque o que a osmose faz com a água? Ela chupa a água da outra solução, que é a hipotônica, né? A hipertônica exerce uma pressão osmótica, que é a pressão de entrada da água, tá? Em cima da hipotônica. Como é que eu calculo essa pressão? Essa pressão osmótica π, ela vale C vezes R vezes T, vezes I. CRTI, tá? Essa aqui é a concentração em mol por litro. O R é a constante dos gases. T é a temperatura em Kelvin da solução. E o I é o fator de correção, se a solução for iônica. Uma coisa curiosa, né, na osmose é que a osmose depende da temperatura também. Percebeu isso que legal? Né? Ela é a única fórmula que o efeito coligativo depende da temperatura. A pressão de vapor não depende da temperatura. A ebulioscopia também não, ela vai simplesmente aumentar ou diminuir o ponto de ebulição, né? A osmose não. Você pode ter uma solução com maior pressão osmótica porque ela está mais quente só. É muito bizarro pensar isso, tá? Agora, o efeito mais relevante para a gente, né, é o efeito da concentração, ó. Quer dizer, quanto maior a concentração da solução, maior a pressão osmótica dela, a pressão de chupação dela, tá? Beleza? Isso é a lei de Raoult para osmose. Bom, vamos lá. 1. A pressão osmótica é a passagem do solvente do meio mais concentrado para o meio menos. Tá errado. É do menos para o mais. É do menos para o mais. B. As membranas celulares são exemplos de membranas semipermeáveis. Verdade. C. É possível obter água potável a partir da água do mar por osmose? Não. Só se for osmose reversa. Só se for osmose reversa. Como assim, professor? Vamos lembrar, ó. Água do mar. Separa a água do mar da água potável. Tá. Como a água do mar é mais concentrada, a osmose acontece assim, ó. Osmose. Tá? Se eu quiser obter água potável a partir da água do mar, aí eu tenho que fazer osmose reversa. Ó. Osmose reversa. Tá? Por isso que o item C é falso. Tá? D. D. O pepino é utilizado para fazer picles. Quando deixado por vários dias mergulhado numa solução aquosa de sal de cozinha, vai murchar, pois as suas células perderão água por osmose. Verdade. No caso da salada de alface, né? Tempera a salada, no final do almoço ela está toda murcha, por conta da perda de água, por osmose. Tá? D de dado. E. A diferença principal da osmose reversa para a osmose é que na reversa haverá passagem do soluto para o meio mais concentrado, e não do solvente, como na osmose. Não.
O que passa é sempre solvente. Na osmose, vai do menos para o mais concentrado. Na reversa, ao contrário. Não passa soluto, não. Tá? Então tá falso. F. A osmose reversa é um processo não espontâneo, verdade. Você precisa aplicar força nela, na água, né? Você precisa de uma prensa para apertar a água para reverter o processo de osmose. Tá? É contra a natureza, né? Tudo que é contra a natureza não é espontâneo. G. Uma solução de NaCl 0,1 terá a mesma pressão que uma solução de sacarose na mesma concentração. Falso. De novo. Na solução 0,1, gente, de NaCl, eu tenho dois íons. Dois íons. Né? Ó, NaCl, aquoso. Se a concentração é 0,1 mol por litro, a concentração de íons é 0,2. É 0,2. Tá? Então, ela não vai ter a mesma pressão osmótica que uma solução de sacarose 0,1. Tá bom? Então, a G está falsa. H. Uma solução 10 gramas por litro de NaCl terá a mesma pressão osmótica que uma solução de cloreto de lítio de igual concentração. Falso. Qual é o problema da alternativa H? A concentração não pode ser usada como parâmetro se ela tiver em grama por litro. 10 gramas de NaCl não tem o mesmo número de mols de 10 gramas de LiCl, gente. Tem que ser, a concentração tem que estar sempre em mol. Por quê, Danilo? Porque a concentração em mols, ela te revela o número de partículas por litro. Eu não quero saber a massa, eu quero saber quantas partículas tem um exercendo efeito coligativo. Tá? Quanto mais partículas, maior o efeito coligativo. A massa das partículas não importa muito, não. Tá? Não, na verdade, não importa nada. Então, por isso que é falso o item H. Item I. Quanto maior for a concentração de partículas dissolvidas, maior será a pressão osmótica. Ok, né? Ó, quanto maior a concentração de partículas. Eu quero saber quantas partículas tem por litro. Tá? Então, tem que ser em mol por litro mesmo. Tá? Opa, perdão. Então, a letra I é verdadeira. Fechou, então, o roteirinho de osmose. Podem tirar print para a gente passar para a próxima. (15) Eventualmente, uma solução de glicose 0,3 mols por litro é utilizada em injeção intravenosa, pois ela possui uma pressão osmótica próxima à do sangue. Qual é o valor da pressão dessa solução a 37 graus Celsius? Aplicação de fórmula para osmose. Tá? Então, ó, pressão igual a CRTI. Como o soluto é glicose, ela não dissocia, o I vale 1. A temperatura é de 37 graus Celsius, eu vou colocar ali em Kelvin, tá? Que vai dar 310. Tá? Ele colocou a temperatura de 37 graus, que é a temperatura próxima da temperatura do nosso corpo, né? Temperatura interna do corpo. Então, a pressão osmótica é C vezes R, C vezes R, 0,082, vezes T, vezes I. Pronto. Tá? (7.262, não, 626, aproximadamente 7,6 atm. Tá aí. Então, tipo assim, o que isso quer dizer na prática?
Essa é a pressão com a qual a solução pode puxar água de outro meio, tá? Então, se você colocar, por exemplo, imagina que você coloca a solução de glicose 0,3 mol por litro. Aqui você coloca uma membrana semipermeável. E aqui você coloca água. Pronto. Tá? Vai entrar água por osmose. Qual é a pressão de entrada da água? 7,6 atm. Tá? Se eu quisesse fazer osmose reversa, ó, o que eu faria? Eu aplico aqui, ó, uma pressão externa. E a pressão externa, ela tem que ser maior que 7,6. Aí eu consigo fazer osmose reversa. Sacaram a ideia? Tá? Por isso que naquele exercício de VOF, a gente tinha visto uma frase lá que ele falava: a osmose reversa não é espontânea. Por causa disso, eu tenho que aplicar uma pressão externa que seja superior à pressão de entrada do líquido. Tá? Beleza? Tá aí. Agora vocês entendem também, né, por que sal é tão ruim para o sangue, né? Porque o sal, além de exercer a osmose, ele dissocia. Então, cada partícula de NaCl, na verdade, dobra o efeito no sangue. Né? Tipo, eu vou ingerir, vamos supor, falam que você tem que ingerir 1 grama por dia de sal. Né? Quanto que dá 1 grama por dia? Quer ver em mol? Dá aproximadamente 0,02 mol. Então, imagina você comendo 0,02 mol de NaCl. Quando aquilo entrar no sangue, esse 0,02 mol vai virar 0,04, porque tem N a mais e Cl menos. Né? Tá? E aí você entende também, né, vocês que estão estudando biologia, estão na pegada aí, por que o rim é tão importante. Né? Na medida em que o rim tira um pouco de sal do sangue, a nossa urina tem sal, bastante sal, ele vai regulando a osmolaridade do sangue. Né? Concentrações de sal muito altas, você tem todo um sistema ali para diminuir, para tirar esse sal do rim. Então aquilo acaba, né? Pessoas que comem muito sal ao longo de toda a vida, não tem uma dieta mais equilibrada, o rim ele vai sobrecarregando, porque ele tem que trabalhar mais para manter a concentração do sangue num patamar ali constante, né? Da tal da homeostase. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão 16. 16. Os protozoários são seres unicelulares que vivem em ambientes marinhos ou de água doce. Eles possuem uma membrana semipermeável, celular, aliás, adaptada ao meio. Aí, aquela pergunta da biologia, né? O que aconteceria a um protozoário... volto, peraí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Esse aqui, né? Beleza. Maravilha. O que aconteceria com um protozoário adaptado a ambientes marinhos? Então, você tem um protozoário, que eu vou chamar de marinho. Então, ele está acostumado a ambientes de alta concentração, certo? Se ele está acostumado a viver no mar, ele está acostumado em ambientes de alta concentração. Então, o meio interno dele é hipertônico. Né? Eu vou colocar ele em água doce. Na verdade, ele coloca destilada ainda, né? Pior. Destilada. Tá? Se o protozoário é marinho, ele é hipertônico. Então, a água entra. Né? Ele vai inchando até estourar. Chamam de plasmólise, né? Plasmolizar. O citoplasma dele explode e já era.
Tá? Então, entrada de água por osmose. Entrada de água por osmose. Tá. No item B, protozoário de água doce, colocado na água do mar. Água do mar. Tá? Nesse caso, ele perde água por osmose. Tá? Porque o meio hipertônico é o meio externo. Tá? Beleza? Tem até uma organela deles, né, de alguns protozoários, que é o vacúolo, que ele vai expulsando a água de dentro. Né? A água vai entrando, ele vai expulsando. Ele vai se locomovendo com aquela água, expulsando ela, e vai diminuindo o volume interno. Muito doido, né? Uma bomba de água. Beleza? Tá aí, então, a 16ª questão. Questão 17. Ai, perdão, gente. Tira print. Sem querer. Pulei aqui sem querer. Questão 17. Aqui é aquilo que a gente estava falando, ó. Por que se usa sal para derreter o gelo das estradas? Então a coisa funciona assim. Ó. Eu vou fazer um esquema, tá? Imagina que você tem uma estrada aqui, tá? Temperatura do ambiente está menos 5 graus, tá? Então você tem uma estrada e uma outra estrada. Nessa estrada, choveu, então tem água. Tem água. Se eu tenho água a menos 5 graus, ela está congelada. Sólido. Tá. Quando eu tenho água com sal, eu posso fazer o ponto de congelamento dela, eu posso fazer ele cair a menos 7, por exemplo, menos 9 graus. Vocês viram que a gente fez um exercício lá, né? Que a queda no ponto de congelamento da água foi de menos 9 graus. Então, nessa condição, se eu colocar o sal, a água não vai conseguir congelar. Mas Danilo, e se a pista já estiver congelada? Se a pista já estiver congelada, ela vai derreter. Porque a temperatura está menos 5 graus. Né? Então, a gente pode escrever uma coisa mais ou menos assim. Ó, o acréscimo de sal provoca queda do ponto de congelamento da água. O acréscimo, aqui. O acréscimo de sal provoca queda no ponto de congelamento da água, evitando assim a formação de gelo em temperaturas próximas a 0 graus. A 0 graus. Tá? Só que é aquilo que eu falei para vocês. Se a temperatura estiver muito baixa, aí não adianta. Então, ó, congelamento da água caiu 9 graus. Então, até menos 9 graus, beleza. Se a temperatura tiver menos 20, eu vou ter que ou jogar mais sal
mas isso também tem um limite, né? Ou então desencanar. Beleza? Tranquilo, gente? Fechou então soluções, hein? Vixe Maria. Fechamos então a baladinha. Terminamos a parte de soluções com efeitos coligativos, tá?